Recentemente eu fiz uma aula aqui no canal em que a gente estudou inglês com letras de músicas da banda Rascal Flatts e foi muito bem recebida essa aula. Eu gostei bastante de fazer também porque eu gosto muito de música e estudar inglês com música eu uno bastante o útil ao agradável. É uma coisa que todo mundo gosta e a gente consegue aprender muito inglês dentro dessas letras de músicas. E hoje a gente vai fazer justamente isso, mas com letras de músicas de Guns N' Roses, né? Uma das bandas mais famosas, algumas pessoas consideram a maior banda de rock de todos os tempos. Discutível, mas talvez. Eu gosto muito também. Só não acho que é a maior de rock de todos os tempos, porque a minha favorita de rock de todos os tempos é Queen. E não vou entrar no debate de bandas agora. Vamos lá para a aula então, pessoal. Hoje a gente vai estudar então inglês com Guns N' Roses. Só deixar uma pontuação aqui, ó. Guns N' Roses. Olha esse nome da banda. Guns, esse Nzinho apóstrofe aqui e Roses. Essa coisa aqui, pessoal, que está aparecendo é a mesma coisa que Guns and Roses, tudo bem? Guns and Roses. Esse N com apóstrofezinho aqui é a mesma coisa que o and, só que só está contraído por causa da linguagem de fala. Sabe quando a gente vai falar você, aí a gente fala tipo assim, C. Ah, você não vai lá na casa dele, não? Esse C é o você. E esse N com apóstrofezinho aqui é a mesma coisa, a mesma ideia. Você reduz e aí Guns N' Roses, assim virou simplesmente Guns N' Roses. Mais curtinho. E aí, a origem da palavra. Beleza? Só não vou falar isso para o YouTube não ficar bravo com a gente, mas essa é a tradução do nome da banda. Tudo bem? Então vamos lá para as músicas. A primeira música que a gente vai traduzir hoje é Patience, que é paciência. O nome da música. Não traduzir, né? A gente vai estudar inglês com a letra de Patience. Gosto muito dessa música, espero que você também goste. A gente vai estudar o primeiro trecho dela. Olha só. Ele canta assim: Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Tudo bem? Esse vai ser o trecho de Patience que a gente vai estudar junto. Olha só como ele começa. Shed a tear 'cause I'm missing you. Essa primeira frase aqui diz o seguinte. Desce uma lágrima porque sinto sua falta. A primeira coisa que aparece dentro dessa expressão, dentro dessa frase aqui, é o bloco to shed a tear, que significa soltar uma lágrima, descer uma lágrima. Tudo bem? Poderia falar simplesmente, de novo fui mexendo no meu óculos, só que o meu óculos não tá aqui. Olha a mania. De novo veio a expressão shed a tear. Eu poderia ter falado simplesmente chorar, to cry. Até poderia. Mas é aquela coisa, você pode falar chorar, você pode falar descer lágrimas. Shed a tear é justamente descer uma lágrima, escorrer uma lágrima. E ele fala, desce uma lágrima, 'cause. Esse 'cause aqui, ele vem de because, que é o porquê de resposta, o de motivo. Então, o motivo de alguma coisa acontecer. Então, desce uma lágrima, because, porque, só para diferenciar aqui, why é o nosso porquê de pergunta. Quando você vai perguntar, por que que ele não veio? Usa why. E aí a resposta com because, é o nosso porquê junto. Aqui é o porquê separado, aqui é o porquê junto. Because he was sick, porque ele estava doente. E aí ele marca com assim, 'cause, para ficar informal, coisa da linguagem falada. Tudo bem? I'm missing you significa estou sentindo sua falta. Olha só, aqui tem o verbo to miss, que significa sentir falta. Quando você sente falta de alguém, sente falta de alguma coisa, você expressa essa ideia com o to miss. Quando você sente saudade de alguma coisa, não existe a palavra saudade no inglês, a gente usa sempre o miss. Então eu posso falar, por exemplo, I miss you, que significa sinto sua falta. Estou com saudade de você. I miss you. Agora, eu também posso falar assim, ó. I'm missing you. Aí é basicamente a mesma ideia. Só que em vez de falar que eu sinto sua falta, eu estou falando estou sentindo sua falta. No fim é a mesma coisa, mas é só uma escolha de frase diferente. Estou sentindo sua falta. Mas no fim é a mesma coisa. I miss you, I'm missing you. Mesma coisa, só foi uma preferência do eu lírico para poder caber na frase, tá bom? E por que ele fala I'm missing
you com esse apóstrofozinho aqui. Porque na origem é missing mesmo. Só que essa palavra, o que foi agora? Essa palavra, ela é pronunciada missing, missing. E se eu fosse falar missing you, eu ia conectar dessa forma. Missing you, missing you. Só que quando eu tiro isso aqui, coisa da linguagem falada, eu falo assim, missing you, missing you. Eu conecto o N no you. Olha só a diferença. Missing you e missing you. É um pouquinho diferente, levemente diferente. É só para uma pronúncia diferente. É só uma pronúncia diferente. É como falar going home, que é indo para casa. Ou falar going home, indo para casa. No fim é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas isso aqui é mais informal. Olha a diferença de pronúncia. Going home e going home. Going. Pegou a diferença? Going home. Aqui é a mesma coisa. Missing you. Levemente diferente. E tá tudo bem se você não conseguiu pegar agora. Mas só para te explicar mesmo de onde vem. Tá tudo bem se não conseguiu pegar de primeira. Tudo bem? Então ele fala, shed a tear cause I'm missing you. Porque eu sinto sua falta. Porque estou sentindo sua falta. E ele diz, I'm still alright to smile. Que significa, ainda estou bem para sorrir. Olha só. Still significa ainda. Uma coisa que acontecia e ainda acontece. Tá bom? Eu falo assim, que acontecia e ainda acontece, é só porque existe também o ainda do ainda não. Por exemplo, ele ainda não veio, e aí nesses casos vem um ainda não, um pouquinho diferente, uma palavra no inglês. Então, nos casos de coisas que acontecem e ainda estão acontecendo, usa o still. He is still sleeping, por exemplo, ele ainda está dormindo. So, I'm still alright. Alright, pessoal, significa bem, muito bem, tudo certo. Na verdade, literalmente, eita, subi aqui a página, literalmente é tudo certo mesmo. All right. Porque essa palavra, ela vem de all right, assim, ó. Muito bem, tudo certo. Só que all right, dessa forma aqui, é formal, tudo bem? Considera formal e assim é a contração informal dele. É como se fosse o para o do português, que se torna pro, tá bom? Então, isso aqui existe, all right, dessa forma existe. Só que a gente não fala, por exemplo, eu comprei para o Carlos. Eu falo pro Carlos. É a mesma coisa. All right, dessa forma, na linguagem falada, no informal, fica all right, assim, tudo junto. Deixa eu dar uma olhada no chat. Vinícius, sempre que tiver com um apóstrofozinho, é porque tem algo implícito? Então, sim, no inglês, esse apóstrofozinho ali em cima, ele serve justamente para você contrair alguma coisa, você contrair alguma ideia. Ele vem daí. Existe também aquele apóstrofe S, que não é usado com essa ideia de contração, aí é a ideia de posse, nesse caso não, mas no geral, o apóstrofozinho, ele contrai alguma coisa dentro da frase. Tudo bem? Então, I'm still alright, eu ainda estou bem, ainda tá tudo bem comigo. To smile, que é para sorrir. Tudo bem? Ele fala to smile, para sorrir, como compreensão de frase, mas o verbo é to smile, que é sorrir. Eu não vou entrar muito no mérito agora de por que isso aqui é um verbo e por que aqui é para sorrir e agora aqui é só o sorrir, porque depende do seu nível para ficar fácil de entender isso aqui, porque é o seguinte, a gente faz aqui algumas coisas mais básicas e algumas coisas mais avançadas aqui no canal. Essa aqui é uma aula mesmo um pouquinho mais avançada, então eu vou um pouquinho mais rápido nas explicações das estruturas, mas é aquela coisa. Os nomes dos verbos no infinitivo sempre vou colocar to e o verbo, só para chamar o verbo na forma padrão de dicionário. Só que quando está aplicado dentro da frase mesmo, o to muitas vezes é o para, com o objetivo de. Tudo bem? I'm still alright to smile. Eu ainda estou bem para sorrir. Então só para você separar esse para sorrir do to smile, o nome do verbo. Beleza? Boa noite, Onésimo. Ele continua. Girl, I think about you every day now. Significa, garota, eu penso em você todo dia agora. Olha o que está acontecendo aqui.
Nossa, meu computador tá mais lento que o normal, por que será? I think, ele fala usando o verbo to think, que é pensar. E aí, pessoal, no que você pensa, você aponta com about. Ou seja, o about é o assunto. Você pensa sobre alguma coisa, você pensa em alguma coisa. E esse assunto vai ser sempre apontado com o about, tudo bem? So, I think about you. Eu penso em você. Você é o meu assunto sobre o qual eu estou pensando. Every day, que significa todos os dias. So, I think about you every day. Todo dia, todos os dias. Now, agora. Girl, I think about you every day now. Garota, eu penso em você todos os dias agora. Todo dia agora. Tá? E ele fala assim, was a time when I wasn't sure, que significa, foi um tempo em que eu não tinha certeza. Talvez ele estava falando que não tinha certeza sobre o sentimento dela, ou algo assim. Was a time, em implícito, entre linhas, ele quer dizer it was a time, tá bom? Foi um tempo, houve um tempo, no passado. Só que ele fala was, assim, contraído mesmo, sem o it, só com a ideia do was por causa da linguagem informal. Músicas tendem a ter linguagem informal, tá bom? Então, was a time, foi um tempo, foi uma época, when, uma época quando. Olha só, a palavra when, na origem, significa quando. Então, a time when, um tempo quando, um tempo em que. Aqui, apesar de eu traduzir when como em que, você tem que lembrar que o when marca tempo. O em que é só uma forma genérica. Então, um tempo, quando eu não tinha certeza, sou estranho no português. Então, eu coloco em que só para poder soar bem aqui, tá? Mas você sabe que when marca o tempo, significa quando. Quando o quê? I wasn't sure, que significa eu não tinha certeza. E aqui é usado o bloco to be sure, que significa ter certeza. Então, esse to be, você conjuga igual o to be normal. I am, you are, e assim por diante. Então, você fala, I am sure. Eu tenho certeza. Você pode perguntar para alguém, are you sure? Aí vai significar, você tem certeza? Tá? Aí a pessoa pode responder, yes, I'm sure, I'm not sure. A pessoa responde assim. E aí, ele fala o seguinte aqui, ó. Ele fala o passado. Qual é o passado de I am sure? É I was sure. Eu tinha certeza. É o passado. Só que não é I was sure. É um passado na negativa que aparece. Então ele fala I wasn't sure. Eu não tinha certeza. Olha só. I am sure. Eu tenho certeza. I was sure. Eu tinha certeza. I wasn't sure. Eu não tinha certeza no passado. Então, marcar até o não tinha aqui, relacionado com o nosso amigo wasn't. Então, was a time when I wasn't sure. Foi um tempo em que eu não tinha certeza. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha certeza, mas aí o que você fez por mim? But you set my mind at ease, que significa você me acalmou. Meu Deus do céu, but you set my mind at ease, você me acalmou? Na verdade é mas, né? Tem o but aqui no começo, que é a oposição. Aconteceu alguma coisa, mas aconteceu outra. But you set my mind at ease. Mas você me acalmou. Olha só o que aconteceu aqui. Existe a expressão, existe o bloco to set one's mind, tá? De alguém, mind, at ease. Que significa acalmar alguém. Mind é mente. Set the mind at ease significa colocar a mente em tranquilidade. Ease é justamente isso, tranquilo, calmo, fácil. So, set mind at ease significa colocar a mente em tranquilidade, literalmente. Mas pode guardar o bloco to set one's mind, esse one's é porque é de alguém, a gente não sabe quem é, at ease. Por exemplo, você pode pedir para alguém, dar o pedido para alguém. Man, set your mind at ease. Ups, faltou a posse ali. Ó.
Alguém está muito estressado, você fala, calma, vai dar tudo certo. Você pode falar, set your mind at ease. Acalme-se. Tudo bem? Por exemplo, imagina que algum familiar está doente, e aí a outra pessoa está muito preocupada, a irmã dessa pessoa tá muito preocupada. Aí você pode falar assim, ó, we have to set her mind at ease. Que é tipo assim, precisamos acalmá-la. Tá bom? A pessoa lá tá meio preocupada, tá meio tensa, tá nervosa. We have to set her mind at ease. Ou seja, precisamos colocar a mente dela, a cabeça dela, em tranquilidade. We have to set her mind at ease. Então ele fala assim, ó. Was a time when I wasn't sure. Foi um tempo em que eu não tinha certeza. Mas, you set my mind at ease. Você me acalmou. E aqui, set tá no passado. Olha só, o passado de set é set. Então, if I set your mind at ease, eu tô colocando sua mente em tranquilidade, eu tô te acalmando. Mas se for no passado, também é set igualzinho. Yesterday, I set your mind at ease. Ontem, eu te acalmei. Tudo bem? Então, set no passado é a mesma coisa que o presente. É set mesmo. Tudo bem até aqui, pessoal? É como se fosse colocar a cabeça no lugar que vai dar tudo certo. É tipo assim, você colocar a cabeça da pessoa em um lugar de tranquilidade. É mais ou menos isso. All we need is just a little patience. É exatamente isso. Então, você me acalmou. E agora? Agora que você me acalmou, o que acontece? Ele fala o seguinte: There is no doubt you're in my heart now. Que significa, não há dúvidas de que você está no meu coração. Agora, olha só. Esse there is significa há, existe. Tá bom? Por exemplo, there is a boy there. Que significa tem um garoto lá. Há um garoto lá. Agora, se eu falo there is no, eu estou falando que não existe. There is no é o contrário de there is. Então, eu posso falar assim, por exemplo, there is nobody there, que significa não tem ninguém lá. Ou então eu posso falar assim, ó, there is nothing there, que significa não tem nada lá. Ou seja, nobody refere a pessoa, ninguém. Nothing refere a nada, porque é nenhuma coisa. Nothing é nenhuma coisa. No thing, a gente fala nothing. E o que ele fala aqui é no doubt, que é nenhuma dúvida. There is no doubt. Não há dúvidas. Ou há nenhuma dúvida. É o que ele fala literalmente. Há nenhuma dúvida. Tudo bem? There is no doubt. Então não há dúvidas. You are. Ele contraiu para your, mas é you are. Você está aonde? In expressa a ideia de dentro. Quando está falando de localização, de posição, o in expressa a ideia de dentro. Então, in, dentro, my heart, o meu coração, agora. Now. Tudo bem? E então esse there is no é não há. Posso falar there is a boy in there? Pode falar sim. Se você está falando, por exemplo, dentro de um lugar, ele está dentro de um cômodo. There is a boy in there. E aí você tem que estar do lado de fora. Você está do lado de fora e fala, tem um garoto lá dentro. In there existe, tá bom? Então a gente conclui esse primeiro trecho de Patience que eu queria trazer para você. Olha só. Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. É Patience, tudo bem? Sad woman, take it slow. Aí você continua a música, mas a gente vai até aqui para poder avançar para a próxima. A Ana tinha perguntado se a gente ia fazer November Rain. A gente vai fazer November Rain agora. Pessoal, a segunda música chama November Rain, que significa chuva de novembro. Rain é chuva mesmo. November é o mês de novembro. Então, November Rain, chuva de novembro.
Tudo bem? Valeu. A primeira que eu cantei era Patience. Era paciência. Patience. Patience. Então vamos agora ver um trecho da música November Rain, Chuva de Novembro. É a primeira parte da música também. Talvez essa é a música favorita da maioria das pessoas que gostam de Guns N' Roses. E se você nem gosta de Guns N' Roses, você provavelmente já ouviu essa música mesmo sem ouvir a banda. Porque, enfim, é um clássico, né? Só no YouTube são mais de 1,3 bilhão de visualizações. É uma galerinha. Então vamos lá. O que ele canta assim? O que ele canta aqui? When I look into your eyes, I can see a love restrained. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Nothing lasts forever, and we both know hearts can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. Tá? A gente vai chegar lá na parte de November Rain. Olha só, ele começa assim. When I look into your eyes, que significa quando olho nos seus olhos. A primeira palavra que aparece é when, que é quando mesmo, tá bom? Então, when, quando. Ele fala when I look, que significa quando eu olho. To look é olhar, olhar mesmo. Só que ele pode usar a ideia de olhar apontando a coisa com at. Por exemplo, eu posso falar para você, look at me, que significa olha para mim. Por exemplo, você está conversando com a pessoa e a pessoa está viajando, olhando no celular, sei lá, aí você fala, look at me, olha para mim. Só que existe também o look into. E o into, essa palavra aqui, ela expressa a ideia de para dentro. Você está fora e vai para dentro. Por exemplo, você pode falar a expressão to jump into the pool, que significa pular dentro da piscina. Ou seja, você estava fora da piscina e aí você pulou para dentro da piscina. Esse para dentro é into. E no caso, ele está passando a ideia de você olhar dentro dos olhos das pessoas. Dentro dos olhos dela, no caso, né? Eu acredito que ele esteja falando para uma ela. Ele escreveu essa música para namorado ou a noiva dele, algo assim. Então, when I look into your eyes, quando eu olho dentro lá dos seus olhos, ou seja, é bem mais profundo, literalmente, do que falar olhar at your eyes. Então, existem alguns blocos que é mais comum você usar into. Por exemplo, look into my eyes, olhe nos meus olhos, olha dentro dos meus olhos. Uma outra forma bastante comum de into é look into the mirror, que é olhe no espelho. Porque o espelho, de certa forma, ele também tem uma profundidade, né? O espelho é um reflexo do ambiente, então se tem ambiente para trás, tem ambiente dentro do espelho. Então, look into the mirror, olhe dentro do espelho. O into também é usado como espelho. So, when I look into your eyes, quando eu olho nos seus olhos, I can see a love restrained, que é, posso ver um amor retraído, talvez, acho que é assim que traduz essa palavra em português, mas olha só, ele usa o can. O can dá uma ideia de capacidade, eu consigo fazer aquilo, então posso falar, por exemplo, I can do, eu posso fazer, no caso de eu consigo, eu tenho a capacidade para isso. Então, I can start. Meu Deus, quando você precisa de um verbo, não vem, né? Eu posso começar. Ou então, I can try. Eu posso tentar. Tudo bem? Então, o can expressa a capacidade. Só que no caso ele fala, I can see. Que aí eu posso ver. E aí você pode colocar qualquer ação. I can do, I can start, I can read, I can eat, I can begin, I can finish, I can leave, I can stay, I can sleep, I can wake up, I don't know. Qualquer verbo. I can, e o verbo. So, I can see, eu posso ver, a love, um amor, restrained. Restrained, olha só que interessante. Essa palavra, restrained, vem do verbo to restrain, que significa restringir, limitar. Tipo, se alguém como é que eu posso dizer? Impede a outra pessoa de fazer 100% do que ela pode fazer, ela está restringindo, retraindo outra pessoa, limitando, isso é restrain. Então, no caso, é o amor restrained, que é o amor que sofreu essa ação de ser limitado, é um amor
restringido, limitado, é um amor que está acuado, é tipo isso. Então, quando eu olho nos seus olhos, quando eu olho no fundo dos seus olhos, eu posso ver um amor retraído, um amor que está meio assim, meio, entendeu? Meio meh, tipo isso. E aí ele fala assim, but darling, when I hold you, que significa, mas querida, quando eu te abraço, olha só, darling significa querido, querida. Darling, marido, mulher, por exemplo, se chama assim, pai para filho, enfim. Darling, querido, querida. E, de novo, ele fez aquela coisa de colocar o apóstrofozinho ali para poder conectar o N direto na próxima palavra. Então, se tivesse assim, ó, darling when. Se eu coloco aqui, eu passo a pronunciar darling when, como se o N conectasse mais no W. So, darling, when, quando, I hold you. To hold é literalmente segurar. Então, could you hold this thing for me, please? Você poderia segurar essa coisa para mim, por favor? Então, hold é segurar. O que ele está falando? Então, quando eu tô lá te segurando, então quando eu tô com você ali, te abraço, eu tô, sei lá, deitado com você, sentado com você, whatever. Ou seja, você está segurando a pessoa. When I hold you. A gente pode traduzir como quando eu te abraço, porque soa melhor assim, né? Falar quando eu te abraço do que quando eu te seguro. Tudo bem? Don't you know I feel the same? Ou seja, você não sabe que eu me sinto igual? No caso aqui, é uma pergunta. Por quê? To know é saber. Ou seja, eu posso falar que você não sabe falando you don't know. Significa você não sabe. Agora, quando é uma pergunta, o don't vem primeiro. Don't you know? Aí depois vem a pergunta. Tudo bem? Então a gente sabe que aqui tem que ter um ponto de interrogação lá no final. Tipo, você não sabe que ele tá doente, por exemplo? Tá? Só que ele não coloca a interrogação aqui na letra oficial da música, apesar de isso aqui ser gramaticalmente uma pergunta. I feel the same usa a palavra to feel, que significa sentir. E the same pode guardar o bloco. Igual. Ou o mesmo. Ou seja, I feel the same significa eu me sinto igual. Eu me sinto a mesma coisa. Ele tinha falado lá em cima. Quando eu olho nos seus olhos, eu vejo um amor retraído, um amor que tá meio assim, né? Mas quando eu te abraço, você não sabe que eu me sinto igual? Você não olha pra mim e percebe, caramba, ele também sente a mesma coisa que eu. Ou seja, os dois estão com esse amor meio assim, que não tem muita certeza. Tudo bem? Tudo bem até aqui? But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Quando eu te abraço, você não sente que eu me sinto igual, você não sabe que eu me sinto igual. E ele conclui assim, nothing lasts forever, que significa nada dura para sempre. Essa frase usa o verbo to last, que é durar. Olha só, existe a palavra last, que significa último. Por exemplo, this is the last thing I want to tell you. Essa é a última coisa que quero te dizer. Mas existe o verbo to last, que é durar. Olha de novo o motivo de por que quando é verbo eu coloco to, para você saber que isso aqui é uma ação. Durar de tempo, tá? Então, nothing, que significa nada. De novo, ele fez aquele recurso de colocar o apóstrofe ali para mudar. Nothing lasts, ou seja, nada dura. Forever, que é uma palavra só, que por sua vez significa para sempre. So, nothing lasts forever. Tudo bem? And we both know hearts can change, que significa e nós dois sabemos que corações podem mudar. Olha só, we significa nós. Então eu poderia falar, por exemplo, and we know, que significa e nós sabemos. Porém, quando ele fala we both significa ambos. Ou seja, nós dois aqui, ambos nós, fica feio assim, né? Mas a gente fala nós dois, we both, tá? Pode guardar esse bloco.
porque o both na sua origem significa ambos. Tudo bem? So, we both know, nós dois sabemos, hearts, que significa corações, they can change, eles podem mudar. Lembra que eu falei para você lá em cima que o can expressa que pode fazer aquela ação, consegue fazer aquela ação? E pode ser qualquer ação? Can change, pode mudar. Hearts can change, corações podem mudar. Talvez você sinta falta de alguma coisa conectando aqui, ó. We both know that hearts can change. Nós dois sabemos que corações podem mudar. A gente tem o que para fazer essa conexão de ideias. Mas no inglês, apesar de até existir o that para poder fazer essa conexão de ideias, ele não é obrigatório. Então eu posso falar, we both know that hearts can change. Nós dois sabemos que corações podem mudar. Assim como eu não necessariamente preciso colocar o that. Eu posso omitir ele, fica assim. We both know hearts can change. Expressa a mesma coisa. Nós dois sabemos que corações podem mudar. Tudo bem? No inglês esse that conectando é opcional. E ele conclui. And it's hard to hold a candle, que significa e é difícil. Gosto de falar essa palavra both. Me too, so do I. Eu também gosto. E é difícil segurar uma vela. Então, de novo, and, e, vou adicionar mais alguma coisa. It's hard, é difícil. O que é difícil? To hold a candle. Eu te falei lá em cima que hold era segurar, né? Então, aqui sim ele está com o sentido de segurar mesmo. Só que é segurar o quê? A candle, que é uma vela. Então, talvez essa seja a frase mais fácil que a gente teve aqui até agora. It's hard to hold a candle. É difícil segurar uma vela. Vinícius, eu posso falar it's hard to hold a candle? Não. Jamais. O is nunca vai aparecer sozinho. Para você falar que é difícil, você fala it's hard. Assim. Guarda. It's hard. É difícil. Tudo bem? E aí o it's vai soar cada vez mais natural para você, caso soe estranho ainda. So it's hard to hold a candle. Então é difícil segurar uma vela in the cold November rain, que significa na fria chuva de novembro. Cold significa frio. Frio, fria. November é o mês e rain é chuva. November rain, chuva de novembro. Uma pontuação aqui, meses sempre aparecem com letra maiúscula, tá bom? E dias da semana também. Então, segunda, terça, quarta, que é Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. E os meses January, February, March, April, May, June, July, os meses também começam com letra maiúscula. Beleza? In the cold November rain, na chuva fria de novembro. Perfeito? Vamos ver de novo esse trecho então inteiro de November Rain, que ele fala aqui. When I look into your eyes, I can see a love restrained. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Nothing lasts forever, and we both know hearts can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. Tudo bem? Ou seja, esse casal que fala aqui na história, eles meio que não sabiam mais se queriam ficar juntos. Eles estavam ali, mas era aquele amor meio, né, que você não tem certeza se você quer ficar com aquela pessoa. É isso que é a ideia da música November Rain. E é interessante porque November Rain se tornou meio que uma expressão para casais que estão passando justamente por isso. Então, por exemplo, olha essa frase aqui. They are experiencing some November rain, que significa eles estão vivendo, experienciando, tendo a experiência de viver o quê? Um pouco de November rain. Por quê? É um casal que eles estão juntos, mas eles não têm certeza que se querem continuar juntos, ou seja, they are experiencing some November rain. Eles estão passando por um pouco de November rain. Não, não vou cantar não. Já cantei já bastante hoje. O que importa é a música aqui. Pessoal, então essas foram as duas músicas, os dois trechos que eu separei pra gente ver junto de Guns N' Roses. Espero que vocês tenham gostado, eu gosto bastante de Guns. Se tiver sugestões de músicas ou bandas que vocês gostam de estudar junto, pode colocar aqui nos comentários, manda aí no chat que eu vou fazendo também.
A próxima aula que a gente tiver de inglês com música vai ser com McFly, a minha banda favorita da vida. E eu gosto muito de McFly e eles voltaram a tocar juntos recentemente. Na próxima aula de inglês com música a gente vai ver músicas deles. Então espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.